Olá, eu sou Lili Marquise, estamos aqui na Arena de Inovação e Empreendedorismo, diretamente da São Leopoldo Fest, de 1 a 11 de novembro, uma programação incrível aí com palestrantes que vão falar sobre inovação, empreendedorismo, gestão, tecnologia. Acompanhe a nossa programação e venha assistir. E agora, para então abrilhantar aqui a nossa arena, nós vamos convidar Yuri Ribeiro, ele que é founder então da Pandora, e também trabalha lá junto com os grupos do Inova RS, e vai compartilhar o tema desenvolver projetos é bom, captar recursos é melhor ainda. Yuri, seja bem-vindo, a Arena toda. Oi, Lili, obrigado. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Legal estar aqui falando com você sobre um tema que a gente gosta bastante, né, que é o tema de inovação, em especial num tema que eu estou aí, me considero já um especialista, que é a captação de recursos. Muito obrigado pelo convite, Lili, é bem bacana a gente poder vir numa festa, né, numa festa da cidade, numa festa comunitária, e falar de assuntos tão especiais como inovação e empreendedorismo. Pessoalmente, acredito que o empreendedorismo e a inovação são ferramentas poderosas, né, de transformação social. Por isso trabalho com isso e por isso acredito que compartilhar nosso conhecimento é uma coisa extremamente relevante nos tempos de hoje, em especial na nossa retomada, na reconstrução do nosso Estado, tá? Legal, então a nossa fala de hoje vai ser nesse sentido de como eu construo projetos, ou melhor, além de construir projetos, onde eu busco recurso para desenvolvê-los, né? Como eu viabilizo eles economicamente, financeiramente. Eu sei que é um assunto que todo mundo se interessa em algum momento, se não agora, em algum momento vocês vão se interessar, porque sim, a gente precisa de grana para fazer a coisa acontecer, tá? A gente pode falar aqui sobre como é legal inovar, sobre como é importante a gente fazer as coisas diferentes, mas no fim do dia, a gente vai precisar de algum recurso sim, tá? Seja ele humano, seja ele financeiro, seja ele econômico. A gente não consegue fugir disso. Então, nossa fala vai ser nesse sentido para o dia de hoje, tá? Desenvolver projetos é muito bom, captar é melhor ainda para poder desenvolvê-los. Bom, pessoal, então meu nome é Yuri Ribeiro, sou especialista na área de inovação, trabalho com projetos aí para universidades, empresas, para startups também, empresas tradicionais. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, fiquem à vontade para me adicionar. Se for mandar um oi, já manda um oi, já diz qual é o assunto, né? Da onde está falando, qual é o assunto principal. Muitas vezes o pessoal me manda um oi solto lá, eu acabo não respondendo, mas eu juro que eu vou melhorar, tá, pessoal? Mas manda a pauta junto que ajuda as nossas respostas lá, tá bom? Muito bem. A captação de recursos, então, ela é o ato, né, o processo da gente buscar dinheiro para o nosso projeto, tá? Eu vou falar de projetos de inovação essencialmente aqui, tá? Existem projetos na área dos esportes, existem projetos sociais, existem outros tipos de projetos que, assim, a grosso modo, também seguem um processo muito similar, né? A gente cria o projeto, define as entregas e vai buscar um financiador. Mas aqui vamos nos ater aos projetos de inovação, que é onde eu me sinto um pouquinho mais confortável para jogar esse jogo, tá? Pois bem, e para quem é, então, a captação de recursos, tá? Ela é essencialmente para empresas e CPFs, ou seja, empresas e pessoas físicas de qualquer porte, em qualquer estágio. Olha só que bacana. Então, quer dizer que se eu tiver com uma ideia na minha cabeça, tem um recurso destinado para mim? Tem. Não estou dizendo aqui que é fácil, que esse recurso está sempre disponível e que é só lá bater na porta do governo que ele vai me entregar. Não é isso que eu estou falando. E se alguém um dia disser isso para vocês, inclusive desconfiem, tá? Porque realmente não é um processo tão simples. Mas existe, tá? Então eu consigo captar desde o momento da ideia, da ideação do meu negócio, até o momento de colocar ele no mercado, escalonar ele no mercado, tá? Então existem recursos para todos esses momentos, para toda essa minha jornada empreendedora. Inclusive recursos para projetos ainda de pesquisa, de ciência lá atrás. A gente nem está falando ainda do negócio, nós estamos falando da pesquisa de base, ok? Olha só, aqui é importante eu salientar uma coisa, ó. Eu coloquei obter recursos financeiros necessários para crescer, inovar e expandir, tá? Eu vou entrar em duas linhas de recursos aqui. Vou falar rapidamente sobre o Venture Capital, para as startups que estão nos ouvindo e têm interesse em saber um pouquinho mais, mas eu vou focar no recurso de fomento, da subvenção econômica, que é aquele dinheiro que o pessoal não precisa reembolsar, ou seja, eu posso captar
botar no meu projeto, desenvolvê-lo, e depois eu não fico com nenhuma dívida, não fico com nenhum boleto para pagar. É claro, eu preciso fazer a prestação de contas, né? Mas eu não preciso devolver esse dinheiro. E vocês vão ver que eu coloquei aqui recursos financeiros para crescer, inovar e expandir, tá? Então, sim, é possível pegar tanto para desenvolver um produto ou um serviço, quanto para expandir um negócio também. Negócios tradicionais normalmente buscam expansão e há recursos para isso também, tá? Quanto para crescer, né? Existe possibilidade aí de a gente captar recursos para investir na expansão do meu negócio, na expansão da minha startup. Eu preciso aumentar a minha equipe de vendas, minha equipe de marketing, eu preciso de recursos para isso. Existe? Existe, tá? Não é apenas para investir na pesquisa, no P&D, mas também para expansão, tá bom? Isso é uma coisa bem bacana e bem importante de entender. Normalmente as empresas me procuram com alguns projetos de expansão, de desenvolvimento de produto, e precisam de uma equipe de marketing, precisam de uma equipe de vendas para colocar no mercado. E aí ficam na dúvida, poxa, mas o edital que eu vi, XYZ ali da FAPERGS, ele é apenas para bolsistas. Não, mas existem outros editais que daqui a pouco podem te atender, beleza? O grande segredo da nossa jornada de captação de recursos é identificar claramente qual a fonte que vai nos atender melhor, né? Então, o primeiro passo é a gente estar atento a quais são as fontes de financiamento disponíveis, né? Porque cada tipo de inovação, cada momento do meu negócio vai abrir portas para um ou para outra fonte de recurso, né? Então, precisamos identificar claramente a fonte, preparar um plano sólido. Isso é uma coisa bem importante também, tá? Eventualmente, eu recebo aí alguns empresários, alguns startupeiros entram em contato comigo, me pedindo, eu quero pegar o dinheiro, como é que eu faço? Bacana. Desde a primeira coisa é que entrar em contato. Em que fase está o teu negócio? Estou na fase de ideação. Legal. Quando é que esse produto vai entrar no mercado? Não sei ainda. Bacana. Qual é o teu mercado de atuação? Estou definindo. Qual é o teu produto? O que tu vai entregar? Qual é a tua proposta de valor? Eu acho que vai ser isso. Bom, aí fica difícil, né? Aí eu também não consigo fazer milagre. Então, quanto mais claro está a ideia, o produto, né, a entrega que esse projeto tem, mais fácil vai se identificar qual é a fonte de recurso mais adequada, né? Não dá para a gente ficar buscando o recurso primeiro, pensando no recurso na frente, tá? Isso é um grande erro que a turma tem cometido ultimamente. Quer dizer que se alguém me procura com um negócio maduro e me pede dinheiro, eu não vou atrás da fonte, eu vou, tá? Né? Porque de conta isso faz parte do meu trabalho. Mas é bastante importante que eu ressalte isso, tá? A captação, ela existe para desenvolver o projeto, e não o contrário. Não existe o projeto para ir lá e criar não existe o recurso para ir lá criar um projeto para captar. Não é esse o processo. Primeiro eu tenho o projeto. Primeiro eu invisto nisso na minha empresa. Primeiro eu desenvolvo os meus projetos de inovação, depois eu busco a fontes de financiamento. Nunca ao contrário, tá? Se a gente parte do contrário, a gente vai ter uma certa dificuldade, né? E aí, quando acontece do empresário procurar, eu digo, olha, tudo bem, eu vou fazer um estudo aqui de possibilidades, mas a chance da gente não conseguir captar logo é bem maior, porque no fim das contas não tínhamos um projeto. Eu vou precisar desenvolver esse projeto com o empreendedor. E não se iludam, tá? Desenvolver um projeto de inovação não é rápido. Vai demorar 3 meses, 4 meses, 6 meses, daqui a pouco até 1 ano. Porque muitos deles dependem também de parcerias com as tais ICTs. Se alguém não sabe o que é ICT, ICT é a Instituição de Ciência e Tecnologia, ou seja, as tais universidades, tá? Alguns recursos, inclusive, são disponíveis apenas para parcerias com ICTs. Ou seja, se eu estou desenvolvendo, se eu estou pensando em pegar um dinheiro que abriu, que apareceu no edital, e eu vou ler o edital, eu vou perceber que a maioria deles exige a participação das ICTs, tá? Mas por que isso, Yuri? Bom, porque aí o financiador que está te dando dinheiro, está te dizendo que ele acredita que projetos bons de inovação, de P&D, de entrada de mercado, tem mais sucesso em parcerias, em rede, tá? Tem editais, inclusive, que são para parceria entre empresas também. Então, parcerias são sempre bem-vindas, né? Então, imagina lá, abriu o edital, eu tenho 90 dias para submeter. Eu não tenho nem o projeto pronto, eu não tenho nenhum plano, eu não tenho nenhuma parceria firmada, tá? Então, a gente tem um processo muito curto, um espaço de tempo muito, muito curto, para a gente entregar algum projeto que vai fazer algum sentido. Mas eu já estou trabalhando nesse projeto há 2 anos e abri o edital. Perfeito. É isso que eu espero que os empresários, empreendedores façam. Eu sei que não é essa a realidade do mercado. Normalmente, funciona de uma maneira um pouco mais truncada esse processo, tá?
Mas ter bons projetos a priori, né, não esperar abrir o recurso para fazer o projeto, é sempre uma boa prática. Eu falo isso sempre, repito, e no fim das contas, o que acontece, abre o edital, os empresários vêm me procurar. Tudo bem, se eu tenho tempo, eu consigo parar, às vezes, e ajudar, mas muitas vezes fica um pouco mais complexo a gente criar, né, um projeto dessa maneira, tá? Legal, então vamos olhar para as principais fontes de financiamento aí de projetos de P&D, de inovação, tecnologia, no Brasil. O primeiro deles, o mais conhecido, são os incentivos e subsídios governamentais, tá? A gente está falando da tal da subvenção econômica. O que é a subvenção econômica? É aquele recurso que eu então capto e não preciso devolver, eu não preciso pagar de novo, eu não fico com dívida. Aqui eu coloquei os investidores anjos, o crowdfunding e o venture capital, porque provavelmente alguma startup vai estar nos assistindo, e na jornada da startup, essas siglas, né, esses nomes, esses termos aqui, são muito comuns, né? O investidor anjo é aquele cara que vai entrar com aquele recurso inicial, tá? Algo aí entre 50, 60, talvez 100 mil reais, já é bastante para o investidor anjo. O investidor anjo normalmente alguém que compra a ideia logo no início, né? Ele corre o risco junto com os empreendedores. O crowdfunding, que é o fundo, né? O fundo da multidão, o fundo do povão, né? Ou seja, tu junta várias pessoas e cobra ali um valor um pouquinho menor, bem menor do que o investidor anjo sozinho ia colocar, e tu faz um bolo de dinheiro. A vaquinha é o maior exemplo disso, tá? A vaquinha é o crowdfunding. Quem usa o crowdfunding para financiar seus negócios, normalmente retorna depois para quem entra nessa vaquinha alguns benefícios, tá? Existe uma outra modalidade que é o equity crowdfunding, tá? Se alguém tem dúvida, procura no Google. Existem algumas plataformas no Brasil que já fazem equity crowdfunding, não é muito popular ainda, mas além de receber benefícios, ou a pessoa não recebe benefícios, mas recebe o equity, ou seja, recebe participação no negócio, tá? É uma modalidade de crowdfunding um pouquinho diferente. E o Venture Capital, né? Quem aí já teve startup, já não se deparou com isso ainda, vai ver ainda na frente, tá? O capital de risco. O que é o capital de risco? Os fundos de investimento, né? Onde eu vou pegar lá recurso a partir de 100 mil reais, 200 mil reais, meio milhão de reais, 10 milhões de reais, enfim, aí tem um valor bem maior de possibilidades dentro do Venture Capital, tá? Esses três aqui, do meio, a gente está falando de equity, tá? Ou seja, o meu negócio, ele vai captar o dinheiro, mas eu vou abrir um pouquinho, um percentualzinho do meu negócio para esse investidor. Esses investidores aqui vão comprar, entre aspas, parte do meu negócio, porque não é exatamente uma compra, tá? Não vou entrar no juridiquês, mas é um outro processo ali. Mas esses caras, eles vão sim investir para fazer parte do negócio. E os nossos queridos e amados bancos, né? E as linhas de crédito. A gente tem uma versão terrível a banco aqui, né? Porque bancos são terríveis no país, eles são todo o mal do nosso sistema. Mas quando eu for financiar um projeto de inovação, talvez eu possa olhar com carinho para as linhas de créditos de algumas instituições, como a FINEP, né? A taxa de juros da FINEP é de 6% ao ano, 5,45% ao ano, né? Então, é uma taxa muito facilitada, ela é subsidiada para as empresas. O BNDES é uma operadora, a Sicredi, que está aqui no nosso vizinho, também é operadora FINEP. Então, elas apresentam possibilidades bem interessantes de financiamento direto com o banco, onde eu não abro mão, então, de nenhum percentual, né, do meu negócio. Ele fica todo 100% comigo e eu consigo financiar alguns projetos. O crédito de banco, por exemplo, me possibilita financiar expansão, máquinas, software. Né? Eu quero trazer uma máquina nova para aumentar a minha capacidade de produção na minha indústria. Linha de crédito aí, subsidiada pela FINEP, pode fazer sentido, tá? Bacana. Eu vou vir um pouquinho mais para frente para que a gente consiga ver todo esse esquema. Essa aqui é uma imagem do site da FINEP. Eu gosto bastante dela porque ela traz bem explicadinho, né? Qual o tipo de recurso possível para o momento que está o meu negócio. Olha só. Aqui, a gente está falando de ideia, tá? Na ideação.
Então, eles já trazem a ideia de que o Centelha, o programa Centelha do Ministério da Inovação, Ciência e Tecnologia, normalmente é rodado estado por estado do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, eles rodam em parceria com a FAPERGS e o SEBRAE, se não me engano. Ele faz muito sentido para quem está nesse processo aqui, ó, no começo de um negócio, tá? Quem tem a ideia. Ele é tão facilitado, o Centelha, que não precisa nem ter CPF, não precisa nem ter CPJ para pegar ele, tá? Ele aceita propostas de CPF, ou seja, eu posso ser apenas um pesquisador sem CNPJ e eu já posso captar em torno de 50 mil reais, 60 mil reais para eu desenvolver o meu negócio. Legal, né? Já ajuda bastante, gente, né? Para quem tinha zero, uma ideia e um sonho, né? A gente conseguiu uma captação, vocês vão receber também um processo de mentoria, de aceleração. Então, é um trabalho bem completo. Quando eu estou falando já de um negócio um pouco mais maduro, que eu já tenho pelo menos um produto, eu já dou o próximo passo, né? Então, aqui, a gente vai ter, por exemplo, os investidores anjos do crowdfunding, como eu falei lá atrás, mas já começa também a nos possibilitar de fazer uma captação um pouquinho maior nesses programas de fomento do governo, né? Aqui a FINEP trouxe o Tecnova. Tecnova é uma possibilidade, é um dos programas da FINEP para financiar a inovação. Dando o próximo passo, né? O tal do Vale da Morte, né? Por que chama esse momento aqui da Vale da Morte? Primeiro eu tive a ideia, consegui Centelha, dei o próximo passo, coloquei o produto no mercado, consegui daqui a pouco um FINEP Tecnova para botar o meu produto a rodar, encontrar os primeiros clientes. E por que a gente chama esse momento aqui, então, do tal do Vale da Morte, tá? Porque nesse momento a startup, ela já deixa de ser uma ideia, daqui a pouco ela já tem até alguns custos aqui de pessoas, né? E ela não conseguiu ainda entrar nesse grande mercado do venture capital, onde os fundos de investimentos mais se interessam, né? Por quê? Porque ela ainda não está dando um grande lucro. E aí, eu posso ser gentil aqui, dizer que o investidor anjo, o investidor no geral, ele é um cara muito legal, ele vai ajudar a empresa a crescer, e é verdade. Mas, no fim das contas, ele é um investidor, né? E todo investidor, o que quer? Quer retorno, tá? Então, muitas vezes o negócio ele começa muito bem, ele tem até uma tecnologia bem embarcada nele, ele vai para o mercado e ele não consegue aumentar exponencialmente o seu faturamento, tá? Então, a gente chama isso de Vale da Morte, porque aqui a maioria das startups brasileiras morrem, elas fecham. Muita startup que nasce com base científica, com base em laboratório, com base em pesquisas de mestrado, doutorado, também encontra muita dificuldade nesse momento, né? Porque a gente bem sabe, o nosso pesquisador ele é muito bom fazendo pesquisa e tem muita dificuldade depois para transformar, né, a sua pesquisa, a sua ideia no mercado. Tá? Então, enfim, por isso é o tal Vale da Morte. Para superá-lo, a FINEP, por exemplo, lançou o FINEP Startup, que mudou as regras agora, começo desse ano, está mais fácil captar com o FINEP Startup, tá? Mais facilitado, não quer dizer que seja fácil, mas existe uma possibilidade. Se eu não me engano, o FINEP Startup possibilita a captação de até 2 milhões, mas aí sim tem um equity envolvido. Aí eles pegam lá um percentualzinho do negócio, eles fazem um valuation, vê quanto vale o negócio, botam um recurso em troca de equity, mas se passar 5 anos e esse negócio aqui não for comprado por um venture capital, não receber um aporte, esse contrato ele deixa de existir. Tá? Então é uma maneira bem legal de eu captar uma grana boa, importante para o meu negócio, fazer ele crescer, sair do Vale da Morte, entrar no mercado, começar a ter faturamento, tá? Que é muito importante, quando eu falo em faturamento, é essencial para uma startup, porque vocês devem conhecer startups que até hoje não ganham dinheiro, ou melhor, não dão lucro, né? Porque o dinheiro entra, mas não dá lucro. Mas esse é um modelo que não é saudável. Negócios existem para ter clientes, para dar lucro, tá? Independente se seja um negócio com uma base de base científica muito, muito aprofundada. Negócios precisam ter lucros, né? Passando o Vale da Morte, pessoal, então, a gente chega aí em outras possibilidades de crédito, né? Aqui, os bancos já vão abrir as portas também, porque uma das questões sobre bancos é que ainda precisa de uma análise de crédito mais robusta, ainda precisa passar por uma avaliação, ainda precisa passar por uma análise de capacidade de pagamento. E muitas vezes aqui no começo, quando eu estou faturando 10, 15, 20 mil reais, eu não vou conseguir pegar um crédito de $500 mil, né? Então, os editais vão ajudar. Quando eu tiver com faturamento mais alavancado, né? Vamos pensar que a partir de 100 mil reais de faturamento mensal, aí eu consigo pegar um crédito que realmente pode mudar a minha estrutura e fazer meu negócio crescer, né? E aí também, quando a coisa está um pouquinho mais positiva, né? Aí os fundos também aparecem e querem investir em ti. Aí, passando o Vale da Morte, o acesso ao crédito ele fica mais fácil. Exatamente porque a tua empresa está maior,
você tem um faturamento maior, então o seu risco de não conseguir pagar ou de não conseguir sucesso é bem menor, logo os fundos, os bancos vão querer te emprestar mais dinheiro, tá? Um pouco perversa essa lógica do mercado, mas é como a coisa funciona, né? Aqui atrás todas as dificuldades e muito pouco acesso a crédito, lá na frente, com a coisa robusta funcionando, com dinheiro próprio entrando, eu vou ter mais acesso a crédito. E aí o último ponto, né, o ponto final de qualquer startup, é ela ser vendida para o mercado, fazer o IPO, assim como hoje fez o Nubank. O Nubank acho que é um exemplo bem bacana de startup. Não é uma startup, né? Startup é um momento, né? Quando ela cresce, a empresa vira uma empresa grande, uma empresa de base tecnológica, enfim, mas deixa de ser startup. E o Nubank é o grande case de startup brasileira que realmente passou por todo esse estágio e chegou ao IPO, abriu o capital na Bolsa de Nova York, se não me engano, e é um grande caso de sucesso, inclusive, para o nosso mercado empreendedor, tá? Então, essa toda é a jornada, ó. Dependendo do tamanho que está o meu negócio, de maturidade que está o meu negócio, eu vou ter uma fonte de financiamento que vai fazer mais sentido. Outras não vão fazer tanto sentido. Aposto que vocês já conheceram empreendedor, está aqui e já quer captar dinheiro com fundo, né? Tenho certeza. Eu mesmo já me equivoquei, né? Achando que uma boa ideia me colocava aqui em contato com os fundos. Se isso acontecer em algum momento, se vocês escutarem esse papo em algum momento, saibam que é quase uma lenda urbana, né? Se em algum momento os fundos investiram em PowerPoint, igual a gente fala, o cara só tinha uma ideia em PowerPoint, foi lá, apresentou. Isso não acontece mais, tá? Pode ser que tenha acontecido em algum momento, mas o mercado amadureceu. Os investidores alavancarem seus negócios, tá? Então, por isso que o investimento, ou os fundos de fomento do governo são tão importantes. Eles vão conseguir fazer com que os negócios cheguem lá na ponta, cheguem lá no mercado, dinheiro de investidor e de cliente, e a coisa funcione, tá? Eu escuto volta e meia, principalmente empreendedores, né, falando sobre a atuação do governo, se o governo deveria ou não atuar, se deveria ou não disponibilizar recurso para isso. E eu não vou entrar no mérito de política partidária, mas como política argumental é fato, tá, pessoal? Não importa qual seja o teu posicionamento político. Todo país sério, desenvolvido nesse mundo, tem base, tem investimento em ciência, inovação e tecnologia, tá? Não pense vocês que a NASA funciona com dinheiro privado, né? Que estou dando exemplo da maior tecnologia de ponta. Não pense vocês que o Elon Musk roda todo esse tempo com dinheiro privado apenas, tá? Inclusive, a NASA é uma grande cliente do Elon Musk. Então é importante, sim, que a gente tenha esse investimento. A gente tem esse investimento nessa base, porque, de fato, a inovação vai acontecer ali dentro, né? Não há maior interessado em fazer inovação, colocar produtos no mercado, que não o mercado privado, né? Onde a coisa tem valor, agrega valor e vende esse valor depois para o mercado, então o retorno acaba sendo de crescimento para a própria empresa, que consegue investir mais ainda em P&D, e assim a coisa vai indo, tá? Legal. Sobre o equity, então, fazer uma pequena explicação do que se trata esse bicho aqui. A gente adora termos em inglês na parte de inovação, tá? Mas equity é quando a gente entrega um pedacinho do nosso negócio para fonte de financiamentos, tá? Por exemplo, eu dei o exemplo do FINEP Startup, dei o exemplo de investidores anjos, dei o exemplo de fundos de investimento. Todos eles exigem que a gente abra mão, entre aspas, de um pedacinho do nosso negócio para nos darem um retorno. Por que eles fazem isso? Porque se meu negócio hoje foi avaliado em 100 mil reais e eu pegar 10 mil reais de um investidor, eu vou estar dando para ele 10% do meu negócio. Daqui a 2 anos, o meu negócio está valendo 1 milhão. Esse cara ganhou 90 mil em cima de mim, porque a parte dele vai ser valorizada da mesma forma, ele vai estar ganhando 100 mil juntos, tá? Então, é um bom negócio para o investidor, essa parada de equity. Para o empreendedor, tem que ser analisado se faz sentido ou não. Outra coisa para ficar de olho, tá? Então, o equity é uma delas, o FINEP Startup trabalha com equity e tem outros que podem trabalhar, tá? Nem todos. Requisitos de governança e controle, tá? Muita startup que me procura, principalmente startup, tem daqui a pouco 2, 3 sócios, tem alguns funcionários, mas a organização, a gestão é uma bagunça, E aí fica um pouco complicado quando a gente tem que aplicar para um edital que exige, por exemplo, uma clareza sobre os números. Tem que ter balanço patrimonial, tem que ter DRE, claro, vai ter um contador que vai fazer isso. Mas a startup precisa ter minimamente um controle das suas finanças, tá? Para saber se esse negócio está saudável ou não.
Outra coisa para ficar de olho é o potencial de retorno do projeto ou da startup em si, tá? Tem que ter uma clareza de onde a gente está se metendo, qual é o nosso mercado. Existe algo similar hoje no mercado brasileiro, na China, na Índia? Os estudos de mercado normalmente são um pouco fracos, por a gente estar falando de startups, porque a gente não tem recurso, né? Startup não tem recurso para pagar estudos de mercado, mas eles são bem importantes quando a gente for aplicar para subvenção econômica. Normalmente bate muito ali, é um dos feedbacks que eu mais recebo. Qual é o potencial de mercado disso? E realmente, o consultor e o empreendedor muitas vezes não conseguem fazer toda uma pesquisa robusta de mercado. Então, o que eu diria para vocês? Se conectem com instituições, com entidades que fazem essas pesquisas, que desenvolvem esses estudos, e, por favor, guardem isso para quando a gente for submeter um edital. A gente tem esses dados lá guardados, tá? Não tem problema a gente buscar em dados secundários. O importante é tê-los. Muitas vezes a gente não tem. E aí, né? Aí a gente dá um jeito, né? A gente cria umas métricas lá, a gente busca dados, procura no Google, mas quanto mais realistas e fidedignos forem os dados, mais fácil a gente ter sucesso na nossa captação, tá? Ok, aqui falando de mercado tradicional, mas startups também, é a capacidade de escalar o nosso negócio e dar retorno para o nosso investidor. Tá? É importante ter com clareza isso. Se eu capto, então, 500 mil com a FINEP, se eu estou captando 500 mil no projeto da FAPERGS, quanto de retorno esses 500 mil vai gerar para a minha empresa, tá? Então é importante ter essa clareza. Ah, mas Yuri, não sei, o nosso projeto é inovador, nosso produto é inovador, não existe nada similar no mercado. Bom, então a gente pode fazer uma projeção, não tem problema. Bom, eu vou pular aqui um pouquinho. Como fazer uma captação bem-sucedida, tá? Bom, apresente sempre um produto, aqui pensando em startups, tá? Apresente sempre um produto que seja validado no mercado, ou seja, eu já tenho cliente, eu já tenho mercado. Tenha um bom pitch, uma boa apresentação do seu negócio. Tenha uma estratégia de crescimento, isso daqui parece óbvio, mas muita startup acaba não apresentando. Conheça os seus investidores, tá, pessoal? Por exemplo, se eu sou uma empresa que desenvolve biotecnologia, faz sentido eu me conectar com o fundo de investimento da Globo ou da Natura, né? Então, conhecer quem são os investidores e quem que eles investem é algo bem importante, né? E, pelo amor de Deus, tenha paciência, tá? É um processo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Como ter sucesso não captando recursos de fomento? E aqui vale tanto para empresas tradicionais quanto para startups, tá? Primeiro, entender bem quais são os editais que a mim servem, aquela imagem lá do início que eu mostrei para vocês pode ser um bom ponto de partida. Preparar um projeto, tá? Estar com o projeto preparado antes de abrir o edital é uma boa prática, uma belíssima prática que poucas pessoas fazem, né? Desenvolver parcerias, já fala antes com a universidade, já procura o parceiro, já procura a empresa que tu quer te conectar, que faz sentido para o teu projeto. Não espera abrir o edital para fazer isso. E demonstrar capacidade técnica e de gestão, tá? Isso é bem importante. A equipe que vai trabalhar no edital tem que apresentar uma alta capacidade de executá-lo, né? Elaborar orçamentos realistas, seguir os prazos, né, e as regras do edital e se preparar para acompanhar depois, tá? Quando a gente pega a subvenção, o dinheiro é muito bom, maravilhoso. Imagina eu captar 500 mil com o Tecnova 3, que saiu agora da FAPERGS para desenvolver, maravilha. Mas um lápis que eu usar com aquele dinheiro, eu vou ter que ter a nota, tá? Então não se percam nisso, tá? Porque se dá problema lá na frente. Bom, casos de sucesso que infelizmente não são meus, tá? Eu inclusive, Natura e VEG, estou aqui, tá? Se lembrarem de mim, podem me chamar. Mas eu achei bacana trazer essas duas, porque são duas gigantes do mercado, né? E ambas usam desses recursos. E por que eu trouxe isso? Para mostrar que não importa o tamanho da empresa, não importa a robustez dela, tá? Todas elas podem usar esses recursos, porque no fim das contas estão lá para isso, tá? Estão orçados e disponíveis. A FINEP utilizou um para desenvolver cosméticos, na linha de produtos sustentáveis, e a VEG para desenvolver um sistema de geração de armazenamento de energia a óleo. Tá? Duas empresas gigantescas que vocês me diriam, mas, Sayuri, eles não precisariam de recurso. Bom, mas está orçado, está disponível, por que não usar, né? E aqui tem umas notícias bem interessantes, ó. O governo, então, está com um plano de investimento de 12,7 bi para esse ano, que já começou a liberar esse recurso, tá? O governo federal. O estado do Rio Grande do Sul atingiu o recorde de investimento em inovação em 2023. E parece que 2024 foi superado, e 2025 vai ser melhor ainda, tá? Então, se vocês têm projetos aí na gaveta, parece que 2025 vai ser o recorde de recursos para o Rio Grande do Sul, tá? PNEP Day, tá, que fala de inovação, que vai ter mais recurso ainda até 2026, tá? Então, a gente tem muita grana para captar. Até 41 bi até 2026 é que o Ministério tem
nos ofertado, avisado que vai liberar, tá? Então, é muita grana, pessoal. Dá aí para pensar direitinho, pensar com carinho, procurar um consultor bom e a gente fazer os projetinhos para captar essa grana, tá? Porque, no fim das contas, dinheiro orçado, se não for usado, né, fica lá, né, e vai para outras finalidades. Para finalizar, gente, então, gosto muito dessa citação, porque se vocês levarem essa ideia de desenvolver projetos, muitas vezes para a empresa de vocês, para captar recursos, vocês vão encontrar as barreiras naturais da coisa. Isso não funciona, não, isso daí não é para gente, isso daí é jogo de cartas marcadas, isso, aquilo, tá tudo certo, faz parte, tá? Porque quanto mais a gente se eleva, né, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar, né? Ou seja, as pessoas, elas julgam e nos enxergam pelos seus olhos, né? Elas acreditam que aquilo que a gente está falando não faz sentido e para elas talvez não faça. Então, não desistam, tá? Se na empresa de vocês não têm espaço para reverberar, para desenvolver projetos, forcem um pouquinho, talvez não seja nesse lugar que você tem que estar, mas você vai achar lugares que vão reconhecer teu esforço e tua capacidade de inovar, porque grana para fazer tudo isso tem, né? Beleza, pessoal? Então, agradeço demais pelo tempo de vocês, passou rápido. Espero ter conseguido falar os pontos essenciais. Se alguém continuou, ficou com dúvida ou desenvolveu algum interesse sobre, me adicione nas redes sociais e vamos nos falando. Yuri, muito obrigada. Tu sempre muito inspirador. E falar de dinheiro e de projetos, a gente gosta muito, né? Então, assim, as startups ou os startupeiros, né? Tem muitas ideias de novos produtos, processos, soluções, e às vezes fica difícil viabilizar tudo isso, né? A gente até comenta, assim, de ideia o mundo tá cheio, né? Mas quem é que consegue colocar isso realmente em ação? Além de todos os skills aí, precisa do empreendedorismo, né, para colocar realmente em prática, porque ideia para nós é cemitério. Como efetivamente, assim, eu lá, com as minhas ideias, com as minhas soluções, posso dar um primeiro passo, assim, tá, Yuri? Porque às vezes o que falta nem é. A gente falou de 208 milhões de reais só para o Rio Grande do Sul no ano passado, e provavelmente 2025 aí vai ser ainda mais. Mas como pegar 1 milhãozinho, né? Como pegar aquele, sabe? Nem precisa às vezes ser tanto recurso, né? Às vezes com 30, 40 mil tu já consegue colocar em pé alguma solução. Que dica que tu dá efetivamente assim para esses empreendedores que querem poder ter acesso a esse recurso? Porque às vezes não sabem efetivamente nem fazer o projeto. Tu deu algumas dicas bem importantes aqui. A estrutura é básica, né? Mas às vezes ela tem tudo isso, mas falta aquele norte realmente, assim, como pegar o dinheiro desse edital. Legal. Eu acho que a primeira coisa tem que ter muito pé no chão, assim. O pessoal, o startupeiro no geral, né? Ele é muito apaixonado pela sua ideia, ele é muito motivado ao idealismo às vezes, né? Mas vamos lá, vamos analisar como financiador, né? Por que eu vou financiar uma ideia dele e não um projeto bem mais robusto do que aquele outro está apresentando? Então, falando de startup, essencialmente, porque são onde as ideias são um pouco mais fora da casinha, né? Eu acho que é bacana botar isso um pouquinho no papel e tirar um pouco do mundo das ideias e botar na prática. Tá? Por que o meu projeto é importante, né? O que ele faz que os outros não fazem? Qual que é o meu diferencial frente à concorrência? Por que alguém compraria de mim e não compraria do terceiro? Eu acho que isso é essencial. Realmente, eu estou desenvolvendo um projeto para captar fomento, tudo bem, mas assim, ele ainda é um negócio e ele ainda precisa ter características de negócio. Eu não posso viver apenas de edital para edital. Eu preciso ter clareza que eu estou fazendo um negócio. Feito isso, acho que já fez mais que 90%, talvez, dos empreendedores. Acho que assim, esse passo ele é essencial e é onde a gente sempre bate ali, né? Sempre a pedra no sapato, é sempre uma dificuldade quando eu vou trabalhar com startup, porque a ideia sempre é maravilhosa, mas na prática existem algumas coisas que a gente precisa observar, como o fato de uma startup ser um negócio, né? Pode ser de impacto social, mas ele ainda é um negócio. E acho que entendendo isso, aí buscar a fonte certa, porque entendendo isso, tendo essa clareza do que o meu negócio é e o que ele não é, aí a fonte vai se apresentar, olhando aquela imagem ali, vocês podem botar no Google fontes de financiamento para startups, vocês vão encontrar, vai ter ali o fomento, a fonte certa para o teu negócio. Legal, a gente vai sair daqui, já está todo mundo se chacoalhando, né? Quero pegar um dinheiro, quero poder também participar desses processos, né? A gente quer tá aí nesse circuito e realmente
A gente entende que tem dinheiro disponível, mas como ter acesso a isso, né? A gente tem uma pergunta aqui, vou chamá-la. Tu pode te identificar e fazer a pergunta para o Yuri. Obrigada, Lili. Olá, prazer, Yuri, tudo bem? Me chamo Prazer. Larissa. Estava te escutando e surgiu algumas dúvidas nesse processo, tá? Tu comentou dos estágios, né, da maturidade da startup. Eu gostaria que tu falasse um pouco da tua experiência, até que ponto os investidores vão investir na ideia? Tipo assim, tu pode pesquisar e verificar a tua ideia, sei lá, por 1 ano. Daí depois, na seguinte, sei lá, 2 anos, a Vale da Morte, tu fica por quanto tempo? Tem essa média, essa questão, ou não? Ou depende muito de cada negócio, de cada empresa? E também, eu vou te deixar responder essa, tem uma outra pergunta também. Legal, não, ótima pergunta. Aquela jornada que eu apresentei não é uma fórmula, né? Essa etapa não precisa seguir todas as casinhas. Mas, assim, de fato, quando a gente está falando de investidor de venture capital, de investidor anjo, a coisa já foi um pouco mais facilitada para captar dinheiro, tá? Hoje está um pouco mais desafiadora. Ou seja, já não estão mais investindo em ideia. Hoje eu preciso apresentar um plano de negócio, eu preciso apresentar uma equipe muito boa também, porque investidor não investe em ideia, não investe em ideia, investe em pessoas, né? Então, equipe é essencial também. Se eu trabalho, se a minha proposta tem a ver com desenvolvimento de software e eu não tenho desenvolvedor, dificilmente eu vou conseguir um investimento, tá? Talvez o investidor invista dizendo, olha, vai contratar um dev aí para a tua equipe, tá? Então, até que a startup ela se sinta madura e que ela seja vista atraente aos olhos dos investidores, aí todo esse fomento, né, esses editais vão fazer mais sentido, né? Porque quando o edital analisa, aí sim, o edital, como ele tem um impacto um pouco mais social, ele vai ter um olhar um pouco mais aberto, ele vai aceitar um pouquinho melhor a startup não estar tão madura e tão robusta como o investidor. O investidor, ele quer retorno, né? Não tem jeito. E falando um pouco mais da questão dos investidores, o que tu relata assim sobre pequenos negócios, sabe? E a barraquinha da esquina, sabe? Entende? Ela pode se, sei lá, Cachorro do Rosário. Empresas menores tem também, eu sei que tem financiamento, Sicredi, enfim, outras empresas que auxiliam esses empreendedores, mas eu quero saber da tua experiência de outros editais, assim, de outros processos, se existe esse sentido. Obrigada. Seria essas duas perguntas. Legal, tem sim, não, tem sim. Inclusive o Sebrae está com um recurso, não vou lembrar o nome agora, Sebrae Recupera, talvez. Ele está com um valor ali disponível para quem foi impactado pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. São para CNPJs, micros e pequenos negócios do Rio Grande do Sul, tá? Dá para fazer um empréstimo ali, né? Existe até investidor também de pequenos negócios, tá? Eu não vou saber dar detalhes, porque minha área é startup, né? Eu manjo um pouquinho mais de investimento em startup, mas existem, sim, investidores que também funcionam da mesma forma, entram com dinheiro, ajudam esses negócios a reestruturarem, ganham no final do mês um pouquinho do lucro ali junto, mas existe esse caminho todo, sim. O que sobra mais para negócios tradicionais é, eventualmente, o crédito. Mas aí, eu te falei do Sebrae, tem o microcrédito também, tá? Que é uma linha de crédito que quase todos os bancos têm, que ele é um crédito mais barato, muitas vezes subsidiado, inclusive, pelo governo, para que esses pequenos negócios se desenvolvam, tá? No fim das contas, o que todo mundo quer, banco, governo, prefeituras, né, governos gerais, é que os negócios cresçam, né? Que eles empreguem mais gente, que eles distribuam renda, tá? Então, se tu tens um negócio que tu tem certeza, tu tem clareza, tem um plano de que se tu expandir, ele vai empregar mais pessoas, distribuir mais renda, eu acho que é sempre legal procurar procurar um gerente do banco daqui a pouco, né? A Sicredi tem um viés muito de desenvolvimento local, mas tem outras também. O Sebrae tem bons especialistas para ajudar nesse sentido também. Obrigada, Yuri. Ele que é um especialista, então, em editais e para realmente poder ajudar aí as empresas e com foco nas startups. Te agradeço mais uma vez a disponibilidade de estar conosco aqui na Arena. Obrigado. Esse foi mais um evento, então, proporcionado aqui pela Arena de Inovação e Empreendedorismo, diretamente da São Leopoldo Fest, um oferecimento da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, Fecomércio, Tecnocinos e Startup Academy, a primeira graduação com foco em desenvolvimento e criação de startups. Eu sou Lili Marquise e nós voltamos em instantes.